Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma roda de conversa da terceira semana do Ensino Fundamental 2, um evento voltado para debate sobre questões que envolvem os anos finais do ensino fundamental. Eu me chamo Silvane Vec, sou professora de Ciências e Biologia e atualmente trabalho na gerência dos anos finais na Coordenadoria de Ensino Fundamental. E serei mediadora desse bate-papo cujo título é Educação de Jovens e Adultos, Inclusão, Integração Social e Projeto de Vida. E para isso, nós convidamos pessoas muito especiais, que irei apresentar agora. A Vitória Prada, que Olá. prefere ser chamada de Prada. Ela é ex-aluna da EJA, da Escola Municipal Araújo Porto Alegre, que hoje trabalha de forma autônoma. Após um período de interrupção dos estudos, Prada retornou recentemente ao CREJA a fim de concluir o ensino fundamental e, assim, abrir as portas para outras possibilidades, como um curso de graduação. Sim. Mariana Reis, doutora em Olá. Educação pela UERJ, faz parte do grupo GEISD, Grupo de Pesquisa e Estudos sobre Gêneros, Sexualidades e Diferenças nos vários espaços, tempos da história e dos cotidianos. Cursa o pós-doutoramento em Educação na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, é professora de carreira do EBTT, Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, do Instituto Benjamin Constant, e integra o Conselho Editorial da revista científica da mesma instituição. Seja bem-vinda também. Obrigada. E Evaldo Lemos, mestre em Educação pela UERJ, professor da rede municipal, atuou como professor da EJA, Rio, por 10 anos e atualmente compõe a equipe da Gerência de Educação de Jovens e Adultos da SME. Olá. Bom, após as apresentações iniciais, vou explicar para vocês como vai funcionar a nossa roda de conversa. Eu farei algumas perguntas e então poderemos seguir no nosso bate-papo e fiquem à vontade para interagir um com os outros. Fazer perguntas também, né, caso vocês tenham alguma curiosidade sobre a fala de algum de vocês, tá bom? E eu vou iniciar com uma pergunta mais provocadora, né? Eu queria falar um pouco sobre essa educação transformadora. Então, eu queria até falar um pouco também para Prada, sobre o que você pensa, né? O que seria uma educação transformadora? Eu queria saber o que você pensa a respeito, se de alguma forma a educação transformou a sua vida. Sim, Fala um pouquinho pra gente sobre isso. sim, mas você fala sobre o CREJA? Sobre a educação não, de forma geral, e você pode também trazer um pouco sobre o Eu tinha CREJA. parado há um bom tempo atrás. Hum. Aí voltei pro CREJA através do projeto Damais. E assim, me apaixonei, né? Período curto de aula, mas às vezes eu fico lá até tarde e não tenho vontade de sair da escola. E assim, lá todos os alunos são muito bem recebidos. Assim, só tenho a agradecer, porque desde o porteiro, né, do segurança, o diretor, as professoras em geral, eles ensinam com amor. Sabe que você vê que eles gostam de estar dando aquela aula ali. E aí eu tô me sentindo... Não tenho como te explicar. Eu prefiro estar na escola do que estar em casa. Que lá é muito bom. Assim, é super acolhedor. Eu acredito que esse tema de educação transformadora, ele perpassa, né? Ele atravessa todos os temas que a gente vai discutir aqui um pouquinho hoje, né? Que seria a parte da inclusão e especificamente na educação de jovens e adultos, né? Mariana, Evaldo, o que vocês pensam para vocês? O que seria uma educação, assim, efetivamente transformadora? Uma educação transformadora, para mim, é, antes de tudo, que contemple a diversidade, né? Que você esteja num espaço de educação especializada, né? Atendendo crianças com deficiência e que a deficiência não venha na frente, né? Que todas as pessoas possam ser chamadas, né, Prada, pelo nome social na chamada, né, que tenham as suas identidades de gêneros respeitadas, né, que a questão do racismo estrutural e da Lei 10.639 e 11.645 também seja assegurada nos currículos, de modo que a gente contemple a identidade da população brasileira, né? Que a gente possa ter, de fato, uma educação democrática, com uma gestão aberta, dialógica para os professores e que valorize essa carreira, né?
hoje tão desprestigiada socialmente. Então, a transformação da sociedade, ela abrange a diversidade como um todo. Se eu falo de educação inclusiva, né, Evaldo? Sim. Eu não estou falando apenas, né, de crianças com deficiência. Eu estou falando de territórios, estou falando de etnias, de diversidade sexual, né, de um espaço que seja voltado para a comunidade escolar como um todo, que é nisso que eu acredito, né? Queria saber de você também o que é essa educação transformadora. Eu posso dizer, né, de forma pessoal, que eu sou fruto de uma educação transformadora, né? Os objetivos e os projetos de vida que eu desenvolvi e que eu alcancei são oriundos de uma educação que veio com professores acolhedores, como o Prada mesmo disse, professores que se preocupavam para além de passar o conteúdo, né? Uma educação humanizada, de forma plena. Então, hoje, eu me considero uma pessoa plena também por ter tido processos de educação transformadora. Eu acredito que a educação, ela transforma não só a questão profissional, né, que é muito focada em muitas unidades escolares, mas ela transforma o ser humano de forma mais profunda do que a gente possa imaginar. Então, às vezes, o que você precisa é apenas de uma palavra, de um acolhimento, que não vem, às vezes, da família, que vai vir, às vezes, do professor, de um diretor, de alguém que está ali naquelas poucas horas, naquele momento, para poder estar disposto a te ouvir, né? A escuta acolhedora é muito importante nesse processo, porque quando a gente fala de transformação, a gente vem logo na nossa mente a mudança, né? Mas a gente só muda se a gente tiver uma projeção. Ninguém, às vezes, pensa em ser alguma coisa se não for ensinado a ela, se não for apresentado para ela as possibilidades que ela tem. Sim. E a educação Exatamente. transformadora é isso. De fato, nós somos diferentes, né? E essa diferença, de certa forma, nos humaniza, né? E perceber essa diferença é um processo, né? Então, para vocês, o que seria uma escola inclusiva? Então, é difícil falar de inclusão hoje, né, que abrange diversos temas. Tem escolas que se reconhecem enquanto inclusivas, mas elas fazem apenas integração social. Seria né? interessante a gente também fazer essa distinção aqui, né? Sim. A integração social, ela ocorre quando a criança com deficiência, ela está no espaço, mas ela não é inserida de maneira formativa na escolarização, na forma, né, das sociabilidades, naquele currículo que deve ser adaptável e voltado, né, para as questões que envolvam o processo de ensino-aprendizagem dessa criança. Então, a integração social, ela é um mote para você vender algo que não existe, que é uma inclusão disfarçada, né? Um modelo de normalização, mais Exatamente. ou menos assim, né? Olha como nós cumprimos a lei. Né? Olha como temos crianças aqui surdas, crianças com deficiência visual, cadeirante, mas muitas vezes aquela criança não é vista pelo professor, pela professora, está ali esquecida, né? Então, assim, não participa nem do meio da sociabilidade. Até mesmo dentro da minha escola, eu já tive festa de aniversário, né? Que a criança tinha uma deficiência visual associada a um autismo, e a mãe fez a festa de aniversário, a criança ficou sentada e ficou todo mundo conversando. E aí eu meio que disfarçadamente puxei a criança para o meio para dançar com ela e para interagir com as pessoas. Assim, já é uma mentalidade dentro da própria sociabilidade das famílias de que aquela criança não é pertencente a certos meios. Então, essa integração social, ela promove, né, um falseamento do que seria a inclusão, que é algo muito difícil, é um né? termo até que atualmente está em desuso, né? Sim. A gente nem está Exato. utilizando muito esse termo justamente por isso, porque a gente pressupõe que a inclusão seja para todos. Para todos, Né, pra exatamente. todos. Mas Quando a muitas gente- vezes não acontece, né? Quando a independente. gente fala, né? Eu estava até falando com a Mariana antes, né? E a gente estava discutindo exatamente isso. Como é importante a gente trazer agora essa visão da inclusão para além da conscientização. Porque mostrar que é importante a inclusão
é um processo difícil, lento, mas que já vem sido debatido durante muito tempo. Acho que tá na hora da gente parar de focar apenas na informação. Tá na hora da gente agir, Sim. né? Parece que Exato. todo mundo está focado apenas em socializar e apresentar o que é uma inclusão, mas de fato como essa inclusão está sendo executada, né? De que forma ela está sendo praticada nos espaços escolares e que vai, lógico, desencadear nas atividades sociais de forma completa, né? Só conscientizar não está dando mais. A gente tem que conscientizar, Agir. mas tem que agir. Sim. Eu acho que a sociedade precisa ser modificada, né? Visando essa equiparação de oportunidades. Porque Exatamente só isso. você inserir na sociedade e deixar que o indivíduo, né, ele faça essa adaptação sozinho, né? Eu acho que a gente não atinge a inclusão Não como atende, deveria não ser, né? atende. De qualquer forma, para que ocorra essa inserção, é necessário que a sociedade promova, né? Possibilite possibilidades, né? Exatamente. Possibilidades para todos, porém diferentes, né? Porque cada um tem as suas particularidades, né? E quando a gente fala de Necessidades. sociedade, é muito importante a gente deixar claro que sociedade somos nós. Somos Sim. nós. Né? A gente tem que parar de Exatamente. achar que a sociedade Exatamente. é um terceiro corpo, né? Nós somos a sociedade, nós fazemos a sociedade. Eu costumo fazer muito essa ligação quando eu falo de escola. Ah, porque a escola é isso, a escola é aquilo. Quem é a escola? A escola são pessoas, não é um prédio, não são as carteiras, não são os livros didáticos. A escola são pessoas, Sim. né? Quando a gente fala, Evaldo e Prada, de inclusão, a gente está falando de inclusão como um todo, né? A gente Exato. analisa a pessoa com deficiência. Mas ontem, por exemplo, Prada, teve a maior parada gay do mundo, LGBT. que é um espaço de diversidade, de fomento das políticas públicas. Mas quando a gente pensa na escolarização das pessoas trans, né, que têm uma expectativa de vida de 32 anos e que sequer, né, chegam aos bancos escolares a finalizar o primeiro segmento, né, a primeira fase da escolarização e não sequer tem direito à empregabilidade, a gente também está falando de inclusão. Sim. Né? A gente está falando de um apagamento da sociedade de um grupo, né? Exato. Eu me adapto a qualquer coisa. Ouvindo. A gente tem que incluir todos na nossa vida. Todos nós podemos nos ajudar uns aos outros. Mesmo sendo um morador de rua, às vezes ele só quer uma palavra. Se sentar ali e conversar com ele, você já está ajudando. E dentro da escola, lá no CREJA, tem pessoas que ainda moram na rua e estudam lá. Entendeu? Ouvindo assim a sua narrativa, eu penso muito assim no projeto de vida, né? Você disse que você retornou à escola, né? Sim. Você parou de estudar por um período. E o que motivou você a retornar aos estudos? Assim, eu tenho uma amiga que ano passado ela participou desse mesmo projeto do Damas, e ela não conseguiu concluir porque ela teve que voltar a trabalhar, conseguiu um emprego. Como eu trabalho por minha conta, eu tenho como trabalhar pela parte da manhã, à tarde eu estudo, depois eu posso trabalhar novamente. E assim, o que me incentivou foi realmente a Emily, que ela falou assim, volta, ela veio do Nordeste, refez a vida dela aqui, e aí voltou a estudar e falou, vambora. Eu falei, vamos. Aí ela até brincou, a gente vai todo mundo de sainha de preguinha pra escola e de Maria Chiquinha. A parte Quando eu boa comecei sendo a estudar, compartilhada. quando eu comecei, eu falei assim, vai ser difícil, mas eu vou. Cara, é tudo muito bom, muito gostoso. A gente volta a aprender, não sei se em todas as escolas são assim, porque nós que somos enquadrados no público LGBTQIA+, dentro das escolas normais, né, infelizmente existe muita discriminação. E daí quando Eu ia até te perguntar isso, estava... Sim, quando a gente se enquadrou ali dentro do CREJA, uma turma diretamente voltada para o nosso público, é gostoso. Tinha até uma mascotezinha que às vezes vai, que é filha de um homem trans, que vai para a sala de aula às vezes. É uma Fala até identidade inglês. necessária. Sim, ela fala até inglês. Ela, tree. A gente fica assim. Assim, pra mim, eu até falei com os professores e com os diretores que eu tô pensando em desistir em novembro para ser reprovado e voltar no que vem. Porque não quer sair da escola, né? Não quero. Mas e a postura dos professores? Desculpa Não, fica à interromper. vontade. Eu tenho e professoras hoje com esse debate de gênero e sexualidade. Como você observa isso, Prada? Dentro da sala de aula? É, isso.
eu não tenho que me queixar de nenhum dos professores, assim, eles tratam a gente super, hiper, assim, não tem mais o que elogiar. Eu super indico, já indiquei 2 pessoas para estudarem lá. É Creja, pra mim, interessante, maravilhoso. é interessante porque quando a gente fala projeto de vida, normalmente a gente pensa sempre nesse lado só o profissional, né? Uhum. Mas o projeto de vida, ele engloba o profissional, né? Mas também o social e Emocional também também. o emocional. Sim. Ele vai além. É o pessoal, né? Ele Sim. vai além disso, né? E aí eu É. queria trazer uma pergunta também para Mariana e para o Evaldo. Como que a comunidade escolar pode apoiar na construção dos projetos de vida dos nossos estudantes? Olha, eu acho que a comunidade escolar, ela traz a ideia do território, né? Território e das vivências afetivas. Então, isso contribui muito para o currículo. Por exemplo, a gente trabalhou um tema que é polêmico hoje por ter tido um viés conservador no Brasil, que foi família, né? Eu tenho alunos de deficiência visual associada a autismo, como eu já falei. E aí a gente trouxe a ideia de família no aspecto afetivo, trazendo as músicas que nos marcaram, né? As comidas que têm uma memória ali, que traz uma identidade. A gente trouxe as brincadeiras da década de 80 e 90, o que mudou, o que não mudou. Resgatou a ideia da árvore genealógica, conversando com os pais, quem são os parentes de consideração. E isso tem todo um sentido para uma criança que tem diversas especificidades e, além disso, você vai trabalhar a família por um outro ângulo, que não é um ângulo da família tradicional, conservadora, que tem aquele modelo nuclear, não. Vai trazer pelo afeto, entendendo que a família são diversos arranjos e que, portanto, a memória, a afetividade vai trazer esse projeto de vida que vai para além da formação que é propedêutica, que é voltada para a empregabilidade. Não, formação densa, formação do ser humano, que é o que eu tanto conversava com o Evaldo, né? Que ele fala que a EJA, ela tem uma outra dimensão, que é uma dimensão para além da escolarização, que é uma formação plena, que vai emancipar o sujeito, que é o que a gente acredita, né? E mesmo sendo uma EJA escolarizada, como é o caso da EJA Rio, é uma EJA voltada para o processo de crescimento como um todo, né? Quando eu penso o projeto de vida, né, e o projeto de vida que a gente desenvolve nas escolas de educação de jovens e adultos, são projetos de vida partindo da necessidade e do protagonismo desse estudante. A gente não pode trazer uma ideia sem conhecer o nosso sujeito, sem conhecer o nosso aluno, o nosso estudante, né? Eu não posso trazer a ideia de um projeto de vida de cima para baixo. A partir do momento do diálogo, a partir do momento que eu conheço esse estudante, que eu entendo o que de fato ele projeta para a vida dele, porque a gente sabe que muitas pessoas, muitos adolescentes, juventudes, às vezes se você para e pergunta qual é o seu projeto para o futuro, às vezes a pessoa para e não sabe responder. Ela não sabe responder qual é o projeto dela de futuro. Eu tenho vários projetos. Conta um pouquinho Isso pra é gente. importantíssimo. A gente vive que a nossa alimentação é toda relacionada a projeto. A gente precisa de um motivo para acordar todo dia de manhã. Sim. Mas, Evaldo, você já reparou que a escola muitas vezes não desenvolve, não mobiliza esse aluno a ter o projeto de vida? Exatamente. É só classificatório pela nota, pela isso. empregabilidade, pelo vestibular. Isso. E o projeto de vida, às vezes, como foi falado aqui muito fortemente, não precisa estar ligado ao projeto de empregabilidade. Ele precisa estar ligado, às vezes, ao projeto de sobrevivência. Exatamente. Às vezes, o projeto de vida do ser humano, da pessoa que está ali na nossa sala de aula, todo dia, é sobreviver. E ela não sabe como. Ela não tem noção qual vai ser o ponto inicial. E aquele movimento que eu falei no início, de uma escuta ativa, de estar disposto a entender o que aquele estudante está precisando naquele momento, que às vezes não é a aula de matemática, às vezes é um bom bate-papo, né? É nesse processo que a gente se movimenta. É aquele meio intervalo do corredor que você encontra com o aluno. Um abraço, às vezes. E o professor da EJA, principalmente, ele precisa se reconhecer como um professor de uma modalidade que sofreu durante muito tempo
no nosso país, né? A educação de jovens e adultos, ela tem um caráter de militância, mas ela tem principalmente um caráter de humanização. Muito. De Sim. trazer esse direito que foi De negado. consciência crítica. Exatamente. Esse direito que foi negado por anos, né? E colocado como segundo plano nesses movimentos políticos que a gente passou pela história do Brasil, mas entendendo que se algo não for feito, esse processo de apagamento, de invisibilizar esse sujeito, ele vai se permanecer, né? A gente tem que realmente romper com esse ciclo de exclusão, com esse ciclo de imaginar que aquele estudante que está na EJA, seja ele jovem, seja ele adulto, idoso, ele tem sim um projeto de vida. Basta a gente poder procurar saber. Sim, como eu falei, todos os alunos que frequentam ali estão para realmente aprender e querem evoluir, querem crescer. E pode ser, eu tô com 43, mas tem pessoas com 70 e pouco, 60, sabe? Então, assim, dentro de uma educação como a que vocês estão dando agora, e parabéns para vocês, incentiva muito a qualquer aluno. Tem um menino que é de Minas, que eu venho reparado ele há um tempo. Aí sentei para conversar com ele, dividi a marmita com ele semana passada. Aí eu falei, você tá dormindo aonde? Ele, tô dormindo aqui na rua, ali em frente ao Detran. Eu falei, você tá tomando banho aonde? Ele, eu me viro. Aí abriu o assunto assim, ele falou que ele não quer voltar para Minas, ele quer ficar no Rio de Janeiro, perguntou se eu consigo arrumar um emprego para ele. Eu falei, a gente pode tentar, mas eu também não te conheço direito, né? Mas eu acho que se de repente dá uma ajudinha, você pesquisar, pegar o documento, ver tudo direitinho, não custa você ajudar uma pessoa a ter uma moradia, seja lá o que for. Pode ser um barraquinho dentro de uma comunidade. Como dia 23 de março eu fiz 43 anos. Uma semana antes eu fui comprar um produto numa loja e fiz amizade com uma vendedora. No dia 22 eu fui lá buscar uma Kombi de doação. Ex-moradores de rua, tinha panela de pressão, roupa de cama, talher, o que vocês podem imaginar. E o que sobrou eu mandei algumas coisas para o Espírito Santo. Por quê? Porque a gente está aqui para se ajudar. Se a gente está na Terra, a gente tem um propósito. Então, assim, faça o bem sempre. A gente tem que ajudar o fulano, o ciclano, o beltrano. Se você se arrepender, você fez a sua parte. Se a pessoa jogou sujo com você, você fez a sua parte. E vocês, do EJA, e lá do CREJA principalmente, de onde eu frequento, são pessoas desse tipo. Muito obrigado, muito obrigado. Deixar um pouco de pensar no individual e ter uma visão mais do coletivo, né? Sim. Exatamente. Eu acho que isso é primordial. E o projeto de vida, ele tem isso, né? Muito Porque isso. a gente, quando a gente traz o projeto de vida para a escola, né, para os espaços escolares, acredito que quando você se transforma, né, você está pronto para transformar a sociedade. Né? Então, Sim. o processo, ele é um movimento de passar para adiante, né? Então, você cresce. E não adianta você crescer sozinho. Nós não estamos sozinhos na sociedade, né? O crescimento ele só é válido quando ele cresce em coletivo. Cresce em conjunto com os seus próximos, os seus pares, né? Então isso aí que você fez, que você falou, realmente é fundamental. E eu continuo fazendo. Nesse A vida é momento. coletiva, Já fiz tantas né? coisas. Vida Eu moro em coletiva. comunidade, Exatamente. pago aluguel, mas eu divido o pouco que eu tenho com quem precisa. Tem gente que tem bem menos. E Verdade. se todo mundo pudesse fazer um pouquinho só, eu acho que as coisas seriam melhores. Seriam mais... Enfim, eu sou emotivo. Nós também. Só para complementar a fala do Evaldo, sobre a questão do projeto de vida, porque o que a gente entende, né, do projeto de vida? Seria um caminho que você traça sobre o que eu sou e aquilo que eu quero ser, né? São escolhas também, né? São como se fosse um planejamento, né? E aí é importante a gente ter essa noção de que as nossas escolhas, elas vão impactar a sociedade de alguma forma. Então, não adianta a gente pensar só em mim, no que vai acontecer para mim, no que eu vou conquistar para mim. Na verdade, é uma conquista que vai impactar outras pessoas. Eu já né? tive muitas conquistas. Por exemplo, a sua escolha de levar uma marmita e dividir com um colega, de fazer a sobrancelha, né, de estar olhando para o outro, está impactando, né, vidas na escola, né? Sim. Então, faz parte do seu projeto de vida.
É um Sim. projeto seu pessoal, né? Eu gosto muito de enfatizar isso porque a gente tem muito, e eu vejo muitos professores falando assim, eu preciso trabalhar projeto de vida, tenho que levar alguém para dar uma palestra sobre as profissões, sempre focando muito para esse lado profissional, né? Mas eu acho que primeiro a gente precisa também desenvolver o nosso lado pessoal. É um conjunto, é um combo, né? Sim, sim. É o pessoal com o social, com o profissional, e aí é o indivíduo em si, né? E a forma que você afeta esse indivíduo, né? Porque quando a gente fala muito de afetividade na escola, Uhum. afetividade no nosso dia a dia, é justamente isso. É o poder que nós temos de afetar, né? Enquanto professores, eu acredito muito que nós temos um poder tanto de afetar do lado positivo, como também, às vezes, afastar o nosso estudante. Então, a nossa prática, a forma como a gente acolhe essa juventude, a forma como você acolhe essas adolescências é fundamental para que você consiga, de fato, ir além do compartimento do seu conhecimento. Né? A gente faz uma faculdade, uma licenciatura, mas o principal, eu acho que é transformar vidas. Sim. Exatamente. Eu queria então até trazer essa questão do acolhimento, né? O Evaldo falou, né? A Prada falou muito sobre isso, sobre esse acolhimento da escola. Ele como um estudante, como uma estudante que recebeu esse acolhimento, Sim. e você como um professor que, né, passa isso, né, na sala de aula. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre a importância desse acolhimento, não só na educação de jovens e adultos, né, mas na escola no geral. Como que isso impacta a vida do estudante? Primeiramente, eu acredito que acolhimento é o fator primordial, né? Nós somos movidos a partir das relações que estabelecemos com os outros, né? Com o meio ambiente, com os nossos próximos. Então, esse acolhimento, ele parte dessas relações. Eu costumo dizer muito que na EJA, por exemplo, o nosso estudante, se ele não for bem recebido, ele não volta. Isso é fato. Ninguém volta para um lugar que foi maltratado. Sim. Exatamente. Ninguém volta. Que seus códigos são invisibilizados, né? Porque a escola faz Exato. isso, ela padroniza, ela ceifa. Exato, exato. Então, quando a gente pensa em acolhimento, é justamente aceitar essa diversidade, aceitar essa diferença e saber trabalhar com ela. Entender que o diferente não atrapalha, né? O diferente, ele soma, ele Sim. agrega. Exatamente. Então, o crescimento está aí por aí. Escola é diversidade. Exatamente. Senão não seria escola. Sim. Exatamente isso. Então, quando eu falo de acolhimento, né, não é aquele acolhimento do abraço, do carinho, do beijinho. É um acolhimento trazido de forma crítica, de forma política e principalmente de forma real. Né? Eu não acolho aquele estudante porque eu dependo dele para receber o meu salário, por exemplo. Não é essa a lógica. O acolhimento tem que existir pela questão humana, interna. Então, quando eu trato bem alguém, é porque eu também quero ser bem tratado. Né? Não existe essa política, a política do não faça com o outro que você não gostaria que fizessem com você. Sim. Então, quando a gente pensa da forma que você lida com seu estudante, com seu aluno, é justamente isso. Eu, enquanto professor, eu gostaria que o professor do meu filho tratasse meu filho daquele jeito. Né? Como eu gostaria de ser recebido no ambiente escolar se eu fosse aquele aluno que sentou naquela cadeira. Sim. Né? Então, a nossa prática, a nossa vivência, ela está muito atrelada às nossas relações. A relação que é estabelecida de forma positiva, ela vai gerar frutos com certeza positivos também. Tudo que se faz tem que fazer com amor, né? Isso. E no caso de educar, tem que ter mais amor ainda. Porque se você se propõe, eu penso assim, se eu me proponho por profissão a fazer cabelo, eu vou fazer direito. Se eu me proponho a amassar latinha, eu vou amassar direito. Então, assim, se você se propõe se formou em educador, você faz com amor e tem que ter mais amor ainda para que passe essa educação para os alunos. Exatamente Não isso. só aprender a ler e a fazer a soma, e a escrever, e sim aprender a ter respeito ao próximo, a ter carinho pelo amigo da sala, a dividir uma tarefa. Porque aí essa parte do EJA e do CREJA
é o que eu tô vendo, assim, surreal de educação. E Paulo Freire falava da amorosidade, do amor como um ato político, Sim. que não necessariamente E vai de estar resistência, né? atrelado a essa afetividade, né? Que é do beijo, que é do abraço. É muitas vezes o porteiro ou o assistente de alunos que vai estar ali no corredor e que vai repreender alguém que desrespeitar a identidade de gênero da Prada, né? Um professor que vai falar: peraí, você está dormindo todos os dias na minha aula, o que está acontecendo? Me conta. Não estou gostando dessa sua atitude, né? É uma professora que vai ter uma fala mais rígida para que você, né, se concentre nas suas atividades, não seja tão dispersa, né? Não seja tão ingênua com relação a outros alunos, mas que vai trazer você para o front, para o corre da vida, né? Então, esse amor, ele é político acima de tudo. Ele é um amor para além, né? Um amor que revoluciona. É o que a Bell Hooks fala, né? Educação com sentido de transgredir. Né? Transgredir o que está posto, o que está padronizado, né? O que é calculado, o que é propedêutico. Não, você vai transgredir para ir além, para a emancipação. Que é isso que a gente acredita aqui nesse programa, né? Exatamente. A educação emancipadora. Perfeito. Sim, a gente já está caminhando, né, para o final da nossa conversa, mas eu queria deixar um espaço para que vocês fizessem as considerações finais, né? Então... Eu gostaria muito de agradecer, né, o convite, primeiramente. Fiquei muito feliz em conhecê-los, né, nesse encontro rápido, mas bem produtivo. Espero que possamos nos encontrar, né, nos corres da vida, porque eu falo muito isso, né, que a gente precisa resgatar e valorizar os nossos encontros. Os nossos encontros acontecem de forma tão rápida, né? Tão corrida. E às vezes nem pessoalmente, tudo pelo celular, aquele momento da troca, do abraço, do olhar, do escutar. Ele tem se perdido, né, com o passar do tempo. Sim. Mas acho que essas mesas de conversa, essas rodas de conversa, elas são fundamentais para trazer a nossa educação para uma lógica real, né? Que vá além. Porque a gente tem hoje um público que precisa, que carece dessas discussões que são cotidianas, que são naturais, e a gente às vezes deixa como em segundo plano. Então, muito bom muito boa essa participação, e feliz em compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Muito obrigada. Eu agradeço demais a Multirio. Quero dizer, né, reafirmar novamente que inclusão atinge uma gama de temas. Dentre esses é considerar a EJA, né, como alunos trabalhadores, alunos negros, alunos mais precarizados, né, no sentido da empregabilidade, mas que entendem a consciência crítica e a necessidade de estar na sala de aula, né, para de fato ter uma mobilidade social, mas também, né, ter uma formação densa que ocupe o lugar desse cidadão reflexivo dentro da sociedade. E também agradecer assim ao contato com a Prada, né, que foi fundamental para pensar essa escola diversa, né, que contemple a temática de gênero e sexualidade, que foi tão invisibilizada e foi perseguida, né, pelos governos anteriores, e que, graças a Deus, a gente já tem outro panorama. Essa escola acolhedora. Estou muito feliz pelo convite. Agradecer a Geise também, que eu conheci no dia da festa de literatura. E agradecer ao CREJA em geral, o diretor Diego, a professora maravilhosa que tem que voltar... porque Ariana, porque tá fazendo falta, professora de português, e em geral, e a vocês todos. E muito prazer conhecer vocês. Foi ótimo, certeza, foi ótimo. Nosso foi bate-papo foi muito legal. E sempre que precisarem, por qualquer coisa, se tiver projeto social também, eu me incluo em tudo. Estão convidados também para o Benjamin Constant, vou chamar vocês. Muito obrigado. Eu queria finalizar lendo um trecho de um texto de um professor, que inclusive ele foi professor do CREJA, da turma anterior à sua, o Wellington. Não sei se você já ouviu falar dele lá na escola. Eu vou ler para vocês. O título é Força da Imaginação.
Podemos imaginar jovens, adolescentes, adultos reunidos em torno de um projeto de vida com dignidade para a sua coletividade, em um movimento com capilaridades que permitam um diálogo constante com outros territórios, com outros projetos. Podemos imaginar desejos individuais que coincidem e formam, assim, a força de uma vontade coletiva. Podemos, portanto, imaginar um projeto de vida mais humanista, com visão coletiva. Podemos imaginar futuras gerações sabendo o que fazer diante do que necessitam, sabendo o que fazer para realizar seus desejos. Podemos imaginar uma escola do encantamento e do envolvimento, a escola da pergunta. Por que isso? O que fazer para transformar isso? O que fazer contra os que buscam manter as coisas como estão? Com currículo praticado com arte, com a magia de toda a ciência. Podemos imaginar jovens, adolescentes, adultos, estudantes como protagonistas desse processo, numa escola inclusiva que traz oportunidades iguais e estratégias diferentes para cada um, de modo que todos possam desenvolver o seu potencial. Wellington Machado. Lindo. Bom, Perfeito. gente, eu queria agradecer, né, também a contribuição de cada um de vocês para essa partilha de saberes e vivências. Eu agradeço também a toda a equipe da CEF, da GAF, da Gerência dos Anos Finais, né, da Gerência de Jovens e Adultos e também a Multirio pelo suporte. Sim. Tá? Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.